Iniciamos o FiacoCast, o episódio do odontólogo que leva pessoas e assuntos relacionados à saúde até você. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, que é o Dr. Diogo, que se parece comigo no seguinte quesito. Não é no cabelo, que o cabelo ele tem muito mais, mas é em outra parte que é o seguinte, ele olha a parte funcional e estética, ele não olha só a parte estética, tá? Então, se falando em reabilitação dos dentes, nós temos aqui um profissional que trabalha também na parte funcional, o que é primordial para a manutenção a longo prazo. Bem-vindo, doutor Diogo. Obrigado por você ter aceito o convite. Tá? Então, uma honra estar te recebendo aqui. Vai ser muito bom a gente ter um bate-papo, né, esclarecendo um pouco mais em relação aos planos de tratamentos, a como que é feito o tratamento, visando a parte funcional. E é lógico, conhecendo um pouco mais de você, que às vezes, né, por trás lá do mocho, por trás do Instagram, a gente não sabe muito bem quem é que é o doutor Diogo. Então, bem-vindo. Vamos falar um pouco sobre você hoje, meu amigo. Meu irmão, muito obrigado. Meu irmão, né? Nós somos amigos há muitos anos. Eu fiquei muito feliz pelo convite dado por você de estar aqui participando do seu programa e deixando aqui informações, deixando aqui explicações, deixando aqui experiências, vivências que iniciou, né? Eu iniciei na área da odontologia em 1999 oficialmente. Antes disso eu trabalhava com pinturas e esculturas, sempre muito ligado à arte. Bacana. Me formei em odontologia no ano de 2005. Boa. E nunca tive nenhuma proposta fora do assunto odontologia. Lecionei durante muitos anos, estou numa vontade danada de voltar a dar aula novamente, Boa. Né? Inclusive, a gente tem até umas conversas sobre essas possibilidades. Vamos tocar também. Então é isso aí, meu irmão. Estou à disposição para que a gente possa estar conversando sobre reabilitação oral, princípios e tratamentos, né? Acima de tudo. Show de bola. Diogão, como eu falei, já é Diogão também, né? Já acaba que a gente é mais próximo, né? Também. Então, mas como eu falei, assim, eu gosto do seu trabalho, que você é uma pessoa que visa também a parte funcional além da estética, certo? Uhum. Mas me diz uma coisa, você é especialista em prótese, certo? Certo. Me fala um pouquinho sobre tua experiência, um pouquinho na clínica, o que você faz, para quem está assistindo possa entender um pouco mais sobre você. Tá, vamos lá, Rodrigo. Uma das especialidades minha mais importante, mais tremendas que eu tenho sem dúvida, a parte de formação técnica laboratorial. Boa. Quando eu comecei, garoto, né, eu era tão fascinado por tudo aquilo e que eu não queria ser dentista. Eu queria ficar somente no laboratório de prótese e ter uma empresa laboratório de prótese com produção e tudo isso. E você teve alguma influência? Alguém da família? Tive inúmeras influências, mas nenhum familiar. Nenhuma pessoa da família. Eu sou o único dentista da minha família. Né? O único porque o meu irmão não é mais dentista por uma questão de opção. Ele foi para o segmento da família, que é na área de alimentação, que é a esfirra quente, e o Gustavo era um excelente dentista. Hoje ele parou, se eu não me engano, em 2009 ele parou, e aí eu assumi tudo, né, o que era da nossa responsabilidade. Mas eu acredito, Rodrigo, que todo mundo nasce na vida para fazer alguma coisa. Sim. Fazer alguma coisa bem feita, digamos assim. E eu tive a felicidade de encontrar isso muito jovem, né? Logo muito criança, eu fui por uma questão assim de ser um garoto, né? Muito custoso, TDAH, sei lá, essas nomenclaturas que são dadas hoje a um moleque muito doido, né? Então eu era inserido na música, na arte, na escultura, na pintura, para ocupar meu tempo. E todo esse enredo a mim dado me trouxe assim respostas muito importantes para o meu próprio desenvolvimento de vida, né? Entendi. Então eu tive essa felicidade de encontrar muito cedo na vida o que eu gostaria de fazer pelo resto da vida, né? Muito bom. Vender, como meu pai é um vendedor, mas meu pai é um vendedor de balcão, meu pai vende salgadinhos, mas eu nunca vi ninguém vender salgadinho que nem meu pai. Então eu queria ser igual ao meu pai como vendedor e também queria ser um artista. E foi aí onde eu encontrei na odontologia, né, esses dois princípios, esses valores bem direcionados, onde você tem que saber fazer,
E Certo. uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje na odontologia é vender. Mas para quem você vai vender esse seu fazer tão bem feito ou simplesmente um fazer? Né? Sim, Então, sim. fazer e vender é muito importante. Então, eu vejo que você tem essa pegada de artista, sabe? Porque como Aham. eu já visitei lá a sua clínica, sei que lá que você tem um laboratório, e você pega e põe a mão na massa mesmo, né? Literalmente. Literalmente, literalmente. Então, você, através da arte, você decidiu fazer dente também. Eu Você fui falou, pô, convidado por um amigo nos anos 90 para fazer parte do corpo de integrantes do laboratório de prótese dele. Como eu era já do ramo da arte, e ali a gente trabalhava com cerômeros, né? Cerômeros são as resinas. Na época existiam duas. Uma era a Solidex, da Shofu, e a outra era o Art Glass, da Kuser, da Hiroshi Kuser, né? Que era com a que a gente trabalhava realmente só com nessa coisa época. boa, hein? Isso, Coisa boa. só coisa boa. Bom. Então, todas aquelas restaurações metálicas, tipo restauração de ouro, restauração metálica fundida em Duracart, em ligas de prata, estavam sendo substituídas por essas restaurações estéticas da cor dos dentes. Então, nós trabalhávamos muito, produzíamos demais, né? Em média, assim, 10, 15, até 20 elementos por dia. Né? Mão na massa. Então, como eu já tinha essa pegada artística, o meu desenvolvimento ali foi muito rápido. Né? Com alguns meses eu já conseguia produzir algo que alguns levavam um tempo bem maior para poder produzir. Sim. Isso da minha natureza. Por isso que quando eu disse no começo, quando eu tive essa felicidade de encontrar logo muito cedo na vida o que eu faria de melhor. Perfeito, perfeito. E você formou aqui em Goiânia mesmo? Eu formei em Anápolis. Anápolis, boa. Na época que eu formei, a faculdade lá chamava FOA, Faculdade de Odontologia de Anápolis. Hoje é a Univangélica. Sim, legal. Meu pai formou em Anápolis também. Ah, é? Ele formou lá e na época foi uma bolsa, né? Ele começou cedo, meu avô conseguiu uma bolsa. E aí, bom, fiz odontologia, logicamente, né, através dele. Também, como você, eu não me vejo em outra profissão. Realmente, para mim, eu sempre pensei em fazer odontologia. Não sou aquele cara frustrado que fez odontologia porque não fez medicina. Não, na verdade, eu nunca nem pensei em fazer isso. Pensei só fazer odontologia. Desse tudo errado, ainda ia fazer educação física, que eu gosto de treinar. Sempre gostei, então aí deu. Nesse sentido. Então realmente deu certo. A área da saúde eu sempre gostei, sabe? E, cara, legal. É bom a gente conhecer um pouco mais sobre de onde vem, né? Essa pegada artística, igual eu te falei, eu vi que você tem isso. E você também olha a parte da função. Então isso é muito bom. E mais ainda, né? Que é interessante, você falou que a parte da venda também te encanta muito, né? Cara, isso é muito legal. Né? Bom, em relação à venda, me diz uma coisa. Você notou que quando você começou talvez a vender mais, a ter uma desenvoltura diferente na parte das vendas, teve alguma alteração no seu faturamento? Você chegou a ter essa sacada de começar a vender e depois você fala, pô, se eu investir, né, em um curso de oratória, se eu investir aqui na estética da minha recepção, vou vender mais, vou fazer tal coisa e vou ter um resultado melhor. Você teve esse momento, essa virada de chave? Rodrigo, eu tive a felicidade de conviver com algumas pessoas fascinantes dentro do campo da odontologia. E uma das coisas mais importantes que eu acho para o jovem dentista, né? Nós estamos aqui com uma jovem dentista, que é a doutora Silvia Braga, ela me acompanha, nós trabalhamos juntos, né? E ela faz parte da nossa equipe. Então, uma das coisas mais importantes que aconteceu comigo no pós-dentista foi poder ter a oportunidade de conviver com grandes mestres, né? E uma das coisas mais interessantes que eu via no fator vender era você mostrar. Mostrar como? Entendi. Numa época em que câmeras digitais, eu estou falando de 2006, 2007, câmeras digitais não existia com tanta facilidade como hoje. Sim. Celular, muito menos, né? Celular era um telefone que só ligava e mandava algumas mensagens, algumas coisas assim. Então, a transmissão da informação ela era muito dificultosa.
Então eu percebi naquele momento com esses profissionais que quando eles faziam as consultas deles e eles mostravam as imagens de antes e depois dos pacientes, antes o desenvolvimento, né? E o depois, aquilo fascinava quem via. Então, eu tive a oportunidade, através dessas mentorias não pagas, né? Eu pagava de outra forma, eu prestava algum outro tipo de serviço para poder tá dentro daquele ambiente. Entendi. Então, eu comecei a entender que eu necessitava de uma câmera fotográfica, eu necessitava de uma tela de um computador, ou duas, com uma TV ligada, para que o meu paciente entendesse, né? Então, a partir daí, a gente começa a fazer umas correlações. Por que uma pessoa compra um carro? Por que uma pessoa compra uma casa que tem valores tão extraordinários em relação a tratamentos dentais? E você, assim, por quê? Por conta da experiência. Sim. Por conta do contato, por conta da propaganda, por conta do ver. Boa. Né? O tal do test drive. Né? Hoje, eu já faço isso há muitos anos, mas nós temos condições hoje de oferecer para o nosso paciente um test drive sem ter nem mal tocado nele. Né? Nós entramos com um scanner de boca, fazemos um escaneamento no computador ali mesmo, a gente desenha tudo, não Muito artisticamente, bom. mas claro que dentro de concepções e conceitos dado, né? Sim. Matemático, fisiológico, tudo aquilo ali, e imprimimos um modelo e pós-impressão, em alguns minutos, a gente tem condições de mostrar para a pessoa como que ela pode vir a ficar. E na própria boca, né? Na própria boca. O mais boca, interessante. Na própria boca. Então, isso traz para aquela pessoa que está interessada em comprar, né? Vou falar a palavra comprar, ou que seja tratar dos dentes, sim. essa pessoa venha a sentir o que nós chamamos de Deus dentro de nós, que é entusiasmo. Palavra do grego que significa nós cheios de Deus. Eu não sabia, legal. Então, esse entusiasmo, esse querer é matador. Né? Ou seja, você quer comprar um carro, você faz um test drive no carro, é matador. Você quer comprar uma roupa, qualquer que seja um blazer ou uma camiseta, você põe no seu corpo, é matador. A experiência, né? Vive a experiência. Então, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que foram meus amigos, meus mentores, né? Colega de copa e de cruz, que praticavam tudo dessa maneira e eu conseguia levar isso para o meu senso comum, para a minha vida comum e percebia que a minha capacidade de transmissão de informação e automaticamente venda subia muito. Por quê? Porque o meu paciente entendia do que se tratava. Boa. Onde a gente queria chegar. Muito bom, muito bom. Então bom foi isso, realmente. Cara, legal. Muito bom mesmo. E me diz uma coisa. Quando eu te conheci, você tinha lá os cursos também, os cursos de mentoria que você ensinava o dentista. O que te levou para o campo educacional? Olha, eu, quando formado, eu tenho uma clínica, ela é bem ampla, né? Foi um imóvel que a minha família cedeu para mim, né? E a despesa era muito alta. Então, eu tinha que trabalhar e produzir de alguma forma para poder pagar as contas. Entendi. Eu ainda não tinha uma quantidade de paciente, uma carteira de paciente significativa que me deixasse à vontade, despreocupado. Então vieram alguns convites, pelo fato de eu estar na linha de cerâmicas odontológicas, né, fazer trabalhos, vieram alguns convites de colegas para que eu pudesse dar aulas de porcelana para eles. Boa. E então, de 2, 3 alunos, a gente passou até a formar turmas grandes de técnicos, né? E eu adoro lidar com técnicos porque são todos artistas, são pessoas extraordinárias, cara. É aquelas pessoas que têm um senso, um feeling, assim. Às vezes
ele não consegue explicar, mas não precisa de explicar. Só continue fazendo do jeito que você está fazendo, que já está extraordinário. Então, conviver com esses artistas é assim, é como se você fosse músico e encontrasse com a turma de músicos de alta qualificação, né? Boa. E aí, logo em seguida, vieram as oportunidades de também estar dando aula para dentistas. E essas aulas... devagar, até que eu montei um curso. E esse curso ele durou de 2011 até 2020. Né? Ele é um curso, ele existe ainda, só não está sendo aplicado. Em qualquer momento a gente pode montar uma turma, né? Sim. Ele se chama Planejamento Estético e Reabilitador, da primeira consulta ao resultado estético desejado. Ou seja, é um curso de reabilitação oral, quer seja com lentes, quer seja com coroas, com prótese sobre implante, é um curso de reabilitação oral. Só que ele é um curso de 6 meses, ele é um curso bem speed, é um curso bem barato. Mas as pessoas que fazem esse curso, nós temos inúmeros aqui na nossa cidade que fizeram esse curso, que me falam que foram um curso que foi divisor de águas. Exemplo, profissionais que vieram da ortodontia clássica, somente de aparelhos, e viam necessidades inúmeras, tipo, eu termino o meu aparelho para com o meu paciente e ficam alguns microdiastemas. E eu precisava tanto de fechar isso. Do ponto de vista estético, funcional, não está batendo, mas eu gostaria de poder fazer, mas só que eu não sei. Aí eu passo para quem sabe. Aí vem a linha de faturamento. Se a gente pegar números, né, um tratamento ortodôntico hoje, R$300 por mês de manutenção, vou falar um número aqui, tá? Eu nem sei. E aí ele gasta aí 10 meses para posicionar esses dentes, deu R$3.000. E aí põe na mão de um profissional como você, que vai cobrar quanto para fazer 6 lentes, né? Então isso despertava no ortodontista também esse interesse dele estar fazendo esse algo mais para o paciente que já está com ele, né? Aí esse ortodontista, aí tem o endodontista, aí tem um especialista em prótese que quer dar uma reciclada nas questões de materiais, na questão de adesão, de preparação dental, de moldagem, de provisório, de escaneamentos, né? A odontologia digital acima de tudo. Então, tudo isso aí está nesse curso. Só que esse curso ele está em off, ele está parado. Por enquanto, né? Por enquanto. E uma das coisas mais interessantes é que nós temos ele em 2 versões. Uma é pré-requisita para a outra. Eu não abro mão. Para você fazer o 2, você tem que fazer o 1, obviamente. E o primeiro curso, ele é de natureza teórica, prática laboratorial e demonstrativo clínico. Já o segundo curso, ele é de natureza teórica, prática laboratorial, demonstrativo clínico e atendimento clínico. E uma das coisas mais fascinantes nesse curso, na parte 2 dele, é que o aluno da aula, ele tem que explicar o que ele vai fazer. Né? Caso contrário, não tem o meu aval e não acontece. Muito bom, muito bom. Tá certo. E é isso. Muito bom. Diogão, agora é exatamente isso que eu queria, nesse ponto que eu queria chegar com você, porque você pega aluno, que são os dentistas, já formados desde 2011. Né? Nós estamos em 2024, indo para 2025. O que eu notei? Né? Eu também vou caminhando aí para 20 anos de formado, eu notei que a odontologia passou de uma parte que era você olhar a parte funcional, você reabilitar a parte funcional, certo? Estando tudo ok, faria essa parte estética. Ou, no mínimo, os 2 juntos, tá? Sim. Mas, assim, sempre visando a parte funcional. E o que eu vejo hoje? Eu vejo dentistas fazendo facetas de resina em cima, às vezes, de prótese sobre implante de porcelana, desgastando a porcelana para pôr resina. Eu nunca vi isso em curso nenhum, não vi na minha faculdade, e eu já conversei com um dentista que falou que viu outro dentista dando um curso disso e falou que podia fazer. Então, o que eu vejo? Eu vejo pessoas
passando por cima da parte funcional, passando por cima de termos, né, digamos assim, de resistência, né, de tudo que a gente sabe sobre materiais dentários, para poder colocar colocar em pouco tempo um sorriso na pessoa sem visar a durabilidade disso. É impressão minha ou realmente isso vem acontecendo? Rodrigo, eu particularmente eu vivo num campo mais isolado. Depois que eu saí da docência, né, contra a minha vontade, eu saí um pouco da docência, eu deixei de ter esse tipo de esclarecimentos, né? A rede social, ela só mostra as grandezas, as maravilhas de cada um, né? Por exemplo, tô renovando minha carteira de motorista e se você ver minha foto na carteira de motorista, você vai falar assim, Diogo, você está precisando de, né? Enquanto que a minha foto do Instagram, meu amigo, isso é uma maravilha. WhatsApp, né? então nem se fala, né? Nossa, lindo, maravilhoso, né? Então, nas redes sociais a gente só vê o belo. Na vida comum a gente vê essas tragédias. Eu me preocupo muito e sigo muito uma linha dada pelo Peter Dawson que vai dar ATM ao desenho do sorriso. Então, primeiro critério para que você tenha uma oclusão, um sistema estomatognático pleno, são ATMs estáveis e confortáveis. Depois disso, contatos dentais simultâneos e de mesma intensidade em todos os dentes na relação central, relação côndilo, eminência, fossa articular. Aí depois a gente entra com guia anterior, lateralidades, protrusões e os movimentos fundamentais da mandíbula com relação ao maxila. Se você parte de uma situação oposta a isso, você já começou tudo errado. Exato. Né? A ligação de materiais odontológicos com alguma outra circunstância, por exemplo, pega uma coroa metalocerâmica de sobreimplante e fazer uma faceta de resina nela. Rodrigo, a minha opinião, cabe fazer. Dá para fazer. Mas só que vai te exigir várias coisas. Dentre elas, tira essa coroa de lá, né? Jateia essa coroa com microesfera de vidro ou com óxido de alumínio. Faça um condicionamento com ácido hidrofluorídrico. Lave com ácido fosfórico. Faça uma silanização dessa peça. Aí sim você pode aplicar a sua resina, né? E ter um resultado. Não sei. Eu não faço isso. Já sim. faço isso provisoriamente. Na verdade, você nem precisa fazer isso. De provisória, né? Para algum paciente, para a gente poder atingir algum objetivo até certo ponto. Mas, caso contrário, seguir tudo isso, eu ainda acho que são materiais que vão oferecer uma resistência muito inferior ao que se fosse uma porcelana. Mas se isso é combinado com o paciente, existe só um problema. O seu paciente vai entender isso, né? Então você pode deixar de ser um bom profissional de bom caráter para ser um charlatão por conta desse tipo de posicionamento. Posicionamento esse que eu não pratico. Eu prefiro não fazer. Sim. Né? Eu tenho certeza que você não pratica. Eu digo assim, porque o que eu estou te falando é um caso que aconteceu com pacientes meus que chegaram lá para poder fazer tratamento comigo. Então, às vezes, a pessoa pega lá, quer fazer... Esse caso exclusivamente. O dentista olhou os 8 dentes e falou, vou fazer 8 facetas de resina para você. Primeiro, não pegava o sorriso todo. Segundo, facetas estilo Fuga das Galinhas. Já assistiu? Aquele desenho, né? Então, o sorriso estilo Fuga das Galinhas. Terceiro, né? Outro tópico. O pré-molar era uma sobreimplante. O dentista desgastou, chegou no metal, certo? Aplicou uma camada de resina e a paciente já chegou para mim, tinha passado pelo dentista, não tinha nenhum ano, com a faceta dos 2 pré-molares, 24/14, soltas já. Então o desgaste estava no metal. Aí ela foi em mim para resolver um problema no central, no lateral, que já tinha dado problema, inclusive, também, né? Então, no pré ela não quis nem mexer, na época, certo? Então, assim, eu tenho casos de mais de 10 anos de acompanhamento fotografado de porcelana, certo? Parte funcional ok, parte estética não perdeu nenhum brilho, tá? Enquanto isso, quando a pessoa não olha essa parte funcional, às vezes em menos de um ano, né, dá um problema.
Isso. E assim, está aumentando cada vez Rodrigo, mais. uma das coisas que mais leva o meu paciente a substituir lentes, tanto de porcelana quanto de resina, rapaz, o que mais leva é moda. Você acredita nisso? Por exemplo, tivemos uma levada aí nos últimos 2 anos de faceta de resina para todo lado. Sim, sim. Concordo plenamente que aquele garoto que precisa de um emprego, ele precisa de estar inserido no mercado, e se ele fizer umas facetinhas de resina ali e tal, vai estar com um sorriso mais Exato, agradável. exato. O problema é que não fazem isso para ele. Parece que fica pior, né? Exatamente. Aí ele deixa de ser uma pessoa que tem um sorriso razoável para ser uma pessoa caricaturada, né? Exato. Então, isso aí é cruel. Uhum. Então, hoje, 2024, o que mais levam os meus pacientes ao meu consultório, 22% dos pacientes que vão no meu consultório hoje vão para trocar. Não só trabalho dos outros profissionais, mas meus também. Por conta de quê? De época, moda, sim, falha técnicas, inúmeras situações. Por exemplo, nos anos de 2014 até 2016, eram feitos assim, muito branco, muito liso. Muito branco, muito liso. Né? Não tinha as lentes... Quando chegava na parte gengival, tinha um impacto muito grande do vermelho, arroxeado, né? Cor de açaí, de alguns tipos de gengiva, com aquele branco. Então, ficava bem distoante, bem distante, bem cromatizado. Essas mesmas pessoas hoje, quando eu condiciono essas pessoas a uma amostragem em computador, ou em desenhos, ou em outros casos clínicos, eu percebo que elas querem que o dente seja branco, mas quando ele se aproxima da gengiva, ele tenha aquela diminuta. Faz um degradê ali para na gengiva ficar com mais bonito, mais suavidade. Então, aquele orange, aquele laranja, aquele perolado, aquelas nuances, lilás, rosé, que é o próprio reflexo da gengiva no esmalte dental, sim, torna muito mais natural. Não, com certeza. Né? E isso faz com que as pessoas falem assim, doutor Diogo, eu quero o meu trabalho desse jeito. Eu não sei o que é que tem, mas é assim, é mais natural. Do jeito que está, é muito vibrante, é muito artificial. Sim, eu queria que fosse um pouco mais natural. Entendi. Então, 22% das pessoas, eu tenho esse número, 22% das pessoas que nos procuram hoje é por essas questões de trocar os trabalhos. Entendi. Perfeito. Trocar os trabalhos. Eu tô com alguns também. Mas olha só para deixar claro, eu não tenho nada contra as facetas de resina. O problema não é a faceta de resina em si, até porque eu tenho a doutora que faz para mim as facetas de resina justamente para quem deseja e para quando é indicado. Uhum. O problema é a má utilização disso. A proximidade ali do mau caratismo na hora de indicar, certo? Para a indicação correta é muito próxima, certo? Então a linha é muito tênue ali entre os dois. Então eu pego muitos casos que estão com problemas e tem que retratar. E aí, isso começou de uns 2 anos para cá. E o que eu imaginei? Eu falei, puxa vida, justamente com esse pico de fase de resina, vai dar muito retratamento, né, vindo de resina. Uhum. E aí, sabe o que eu fiquei surpreso? Né? Porque os últimos retratamentos desse ano, o que aconteceu? Não foi resina, foram porcelanas, cara, por incrível que pareça. Por quê? Uhum. Porque o dentista, ele vê a pessoa, oferece o tratamento, seja resina, porcelana, tanto faz. O problema é que quando a pessoa vai fazer a porcelana, e às vezes ela vai pegar um caso mais extenso, vai reabilitar, não sabe nada de relação cêntrica, não sabe nada de DVO, e você fazer um dentinho é facinho, fazer 10 dentinhos em cima, um pouquinho mais difícil, mas ainda é fácil. Agora você reabilitar a boca superior e inferior, não é fácil. Então você tem que colocar o côndilo na posição correta, certo? Para que a pessoa tenha função, forma bonita também, esteticamente fique muito bom. E o que acontece? Quando a pessoa reabilita isso, nem sempre ela acerta. Né? Um caso rápido. Hoje, né, dá uma olhada no meu Instagram. Eu filmei uma paciente, né, que eu finalizei a troca, igual eu te falei, que inclusive ela tem cliente que te conhece, né, que trata com você, gostou muito, certo? Então eu filmei,
foi um caso de retratamento de 24 peças de porcelana, certo? O que aconteceu? A gengiva da moça sangrava todos os dias. Todos. Todos os elementos dentais. Parte superior. Né? Ela fez uma gengivoplastia, né? E com a gengiva aberta, de acordo com ela moldaram ela, né? Instalaram as peças. Né? Ela teve que retratar por N motivos, mas funcionalmente estava horrível, a pessoa com depressão, certo? E aí eu finalizei, foi um caso longo, que eu tive que remover tudo, passar uma época de provisório. E agora o que mais me surpreendeu foi o seguinte, né? Ela foi mim, foi mais 4 profissionais, e voltou, né? Chorou na recepção algumas vezes, todas as vezes, na verdade, que foi lá antes da gente começar. E aí, na hora que eu reabri a gengiva, fiz outra gengivoplastia. Ela já tinha feito uma, né? Fiz outra, porque não tinha opção. Aí, na hora que eu rebati a gengiva, rebati o retalho, aí qual que era a minha expectativa? Que a gengiva estivesse entrando no espaço biológico, né? Provocando sangramento todos os dias. Sabe onde é que ela estava? Na crista óssea. Eu nunca tinha visto isso, cara. Eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha visto. Então, eu até perguntei para ela depois que ela falou, ele rebateu a gengiva, moldou e instalou em 3 dias. Opa. Então, o que acontece? O problema não é o material, né? Porque o material existe, tem as indicações dele. O problema é a indicação de como que é feito isso aí, né? Então, a pessoa, por isso que eu estou te falando, passa por cima da saúde, certo? Para fazer uma reabilitação que, às vezes, a pessoa, se tem necessidade, é feita da maneira incorreta. A pessoa não sabe fazer. Então, o profissional, às vezes, não sabe fazer e quer fazer da maneira que não vai ficar legal, vai dar um problema funcionando na paciente. Estou com uma outra também que está com um problema bem parecido, certo? O profissional fez coroa até no siso, uma moça, parte inferior. Precisando de dinheiro isso. E aí, ela já tinha um problema na articulação, certo? Ele diminuiu a dimensão vertical, certo? Aí a moça piorou as dores e ela ia ajustar no profissional. O que ele fazia? Diminuía cada vez mais. Exatamente, cada vez mais posterior. Agora pensa se doeu. Doía dia e noite da paciente. Rodrigo, uma das coisas que me incomoda muito, isso me incomoda, é uma dor que eu tenho, é algo que eu tenho que lidar com isso, eu faço terapia com isso, eu converso com os meus amigos, com as minhas amigas, é o tal do time. Sabe, eu vou fazer um paralelo aqui, porque você sabe, eu sou um cara que leva a vida com muito humor, gosto muito de humor. Deus, né? Sabe Deus, né? Criador do céu e da terra. Acredito em Deus acima de tudo. Ele termina a dentição humana entre o 17º e o 21º ano. E aí aparecem algumas pessoas que querem que eu faça em 3 dias. Interessante, exato, né? Exato. Então, quando se trata de pessoas normais, sem nenhum tipo de sintomatologia dolorosa, nada, eles querem bater o pé e querem que a gente faça uma reabilitação de todos os dentes em poucos dias. De contrapartida, pelo fato de eu ser muito ligado à condição de desfunção da ATM, esse paciente é facinho de lidar com ele quando o assunto é tempo. Exato. Porque eu vou falar para ele assim, você está fechando a boca demais. A sua dimensão vertical de oclusão, o ponto de parada dos seus dentes, está muito diminuto. O côndilo da mandíbula está rotacionando e está indo muito atrás no ouvido médio. Por isso que você está com zumbido de ouvido. Então, nós temos que rotacionar isso para frente, mas só que eu não sei até quando eu vou fazer isso. Então, nós vamos ter que fazer uma plaquinha para que você use essa placa durante o dia, durante a noite e durante mais ou menos tantos dias e, quem sabe, meses. A gente vai diminuir tudo isso aí, você vai ter o que nós chamamos de plenitude, que seria a ausência do zumbido, a ausência de dores, a ausência de lacrimejamentos, a ausência de espasmos nos olhos, a ausência de tudo, ou seja, vai ter plenitude. E aí, com isso, dentro dessa questão, a gente vai arrumar os seus dentes. Exato. Quando se trata de um paciente com DTM, é fácil levar ele nessa constante. O duro é você pegar uma pessoa que não tem nada, né? E ele só quer rapidez, imediatismo, enter, né? Enter. É só rola para cima, enter, que acontece tudo, né? Porque o meu amigo, porque a minha amiga, porque o doutor tal faz em tanto tempo. Exatamente. Então, isso me incomoda bastante, né? Voltando ao assunto do Criador Deus, né?
E olha só o assunto dor. Então, nem sempre as pessoas estão nessa silhueta aqui. Ela está no meio. Ou seja, estão todos num grau de normalidade. Uhum. Sendo assim, essas pessoas tendem a querer muito rapidamente. Eu até digo assim, do fundo do meu coração, eu te entrego em 20 dias. Mas depois você vai ficar mais uns 40 comigo ajustando, né? Dando aquele toquezinho aqui, né? Porque quando a gente trabalha maxila, Rodrigo, é muito simples. A gente trabalha do lado de fora do envelope de função. A gente vai preocupar com guia anterior, com lateroprotrusão do lado de cá, com fonética, com estética. É isso aqui, ó. Mas quando a gente trabalha inferior, a gente tem aumento na dimensão vertical de oclusão, a gente tem contatos simultâneos, uniformes de mesma intensidade em todos os dentes em relação central, que se toca de cá e desliza para lá, músculos contraem, músculos relaxam, e isso ao longo do tempo, a médio prazo, pode gerar dor dental, sensibilidade e assim por diante. Então, sempre que eu tenho um paciente que vai fazer uma reabilitação de todos os dentes, esse paciente eu entrego para ele no prazo determinado, mas deixo bem claro, existe necessidade de alguns ajustes para estabilização. Principalmente durante o movimento da deglutição. Com certeza. Diogão, e me fala um pouco do teu sentimento quando você entrega um trabalho desse, que fica esteticamente, funcionalmente, do ponto de vista de excelência. O que você sente? Olha, Rodrigo, a gente chega numa certa época da vida, né, que tudo fica muito automático. E a gente para de vibrar com as coisas. Chega uma pessoa e faz um tratamento maravilhoso com você, você vê aquela pessoa feliz e você não vibra. Rapaz, eu tive que fazer uma releitura de mim mesmo, sabia? É mesmo? Porque eu não estava mais vibrando. Aquilo ali era mais um. É o dinheiro, é mais um. É o que estava... Eu estava sempre no próximo paciente. Entendi. Eu nunca estava naquele paciente. Estava no momento ali. Então, eu tive que fazer uma releitura de tudo isso para que eu pudesse vibrar mais com os meus pacientes. E, meu amigo, é facinho disso acontecer com você. É facinho de acontecer com qualquer pessoa. Você não está nesse episódio comigo, sua cabeça já está no próximo convidado e nos seus pacientes amanhã. Então, você nunca está no agora. Você está sempre no seu futuro. E aí, então, o que eu fiz? Eu reconheci isso e passei a... Naquele momento que você sabe, a gente pega um batidão de uma tarde toda, da 1 da tarde até às 18. Com alguns intervalos, o paciente cansa, você cansa. Ali é um momento que está todo mundo tão cansado que a vibração cai. Tem que ter o depois, meu. Tem que ter o depois. Eu sempre marco um depois com o meu paciente para que a gente possa até comer junto, você acredita? Mas não, tem pão de queijo. Pão de queijo tem coisa mais... É uma comida de todo mundo. Sim. Mas para testar dente, pão de queijo é maravilhoso, né? Você poder morder e mastigar e conversar com o seu paciente. Às vezes a gente filma, a gente brinca, né? Eu conto algumas histórias engraçadas, algumas piadas. Ouço bastante, né? E então, esse é o reviver com o meu paciente. Então, isso está ficando tudo de lado. E hoje eu percebo que esse reviver com ele me traz uma nutrição que eu preciso para mim poder acordar amanhã e trabalhar feliz, né? Saber que eu vou atender um garoto que com esses dentes novos dele, ele vai ganhar uma promoção no trabalho. Aquela menina ali que vai arrumar um namorado. Né? Aquele senhor, ele vai olhar no espelho, vai lembrar de tempos e outros, né? A esposa dele vai falar assim, que bacana, você voltou a se cuidar. Aquela senhora que troca, quer seja uma prótese, ou faz suas facetas, suas novas coroas, no grupo de inserção, quer seja na igreja, em qualquer outra instância, ela vai poder... Ao invés de ficar só sentadinha, ela vai se encorajar e tá diante do palco e falar e sorrir com naturalidade. Então, isso me dá muita satisfação. Cara, legal. E só uma deixazinha aqui, Harvard, 2013. Uma pessoa feliz,
com o seu sorriso. A pesquisa é muito interessante porque uma pessoa feliz com o seu sorriso, ela consegue alcançar até 30% mais na sua produção. Por quê? Perfeito. O bem-estar, né? Segurança. Sim. Né? Autoestima. Autoestima. Então, todos esses adjetivos geram essa propriedade de mais e mais. Sim, e mais. Demais, Então, né? você imagina, uma pessoa em paz com o seu sorriso. Eu sou em paz com o meu sorriso, ó. Né? Demais. Eu diria Então, até mais do que isso, cara. Então, realmente. uma pessoa produz 30% mais. Harvard 2013. É o único dado que eu tenho. Né? Deve existir outros. Não, maravilha. Né? Depois dessa pesquisa veio o jeito Harvard de ser feliz e inúmeras outras situações também. Né? Cara, legal. Bom, me diz uma coisa. Para quem está começando odontologia hoje, qual que seria a sua dica? Tem que andar com a gente, Rodrigo. Boa. Eu gostei. Tem que andar com a gente. Gostei da dica, andar com quem tem história, velho. Exato. Andar com quem trabalha. Conhecer, né? Andar com quem já. Andar com quem profissão. tá ficando com o cabelo branco e com quem não vai ter oportunidade de tê-los. Eu vou fazer o implante, vou ficar cabeludo também. Tá certo, brincadeira aí, tá, meu irmão? Né? Mas eu acho que o mais importante hoje. Rodrigo, quando eu formei, tinha um segmento assim que era. Cara, era como se fosse um caminho a ser traçado, a ser direcionado. Que era assim, você formou, você tem que fazer especialização. Você formou, você tem que fazer especialização. Se eu pudesse voltar atrás e dar um conselho, não para o jovem atual, mas para mim, jovem, que, cá entre nós, sou muito mais importante que você. Né? E eu sou mais importante que você, para mim. Porque senão você não estaria nem falando aí. Isso, né? isso. Tá certo. Então, Rodrigo, sabe o que eu faria? Eu colaria em grandes mentores. Boa. Pessoas que fazem, né? Pessoas que lutam, que têm uma vida comercial, uma veia comercial assim fortíssima de venda, de desenvolvimento, uma conexão muito forte com laboratórios de prótese. Uma vez eu vi o Vitor Clavijo falando, um cara que eu gosto muito do trabalho dele. Já vi o Dr. Luiz Narciso Baratieri, que é um dos maiores dentistas do mundo, na minha opinião. Dr. Marco Antônio Passos, falarem que você tem como obrigação, um dos seus melhores amigos tem que ser um técnico de prótese dental, cara. Você tem que andar com um técnico de prótese dental. Eu sou técnico de prótese dental, convivo muito com técnico, mas voltando ao assunto, se eu pudesse voltar atrás e, no momento atual, dar um incentivo para a garotada, seria: cole em quem sabe fazer. Perfeito. Faça mentorias pagas, ao invés de fazer especializações. Pra você ter ideia, eu dava aula nas minhas especializações. Né? Sim. Eu não ganhei muito nas minhas especializações. Eu aprendi muito mais andando com quem sabe do que pagando para ficar em cursos e tal. Certeza. Essas coisas, né? Então, hoje, eu tenho mentorias. Tenho pouquíssimos alunos, geralmente 4, no máximo, no ano. Né? Estamos com um aqui. O que essas pessoas aprendem comigo no convívio do dia a dia não é só restauração, não é só cimentação, Rodrigo. É muita coisa. É um negócio. Sim. É desde um preenchimento de uma ficha, quem passa o preço, sabe? Então, é uma jornada dentro de uma rede comercial que nós chamamos de odontologia, que o jovem que sai da faculdade ele não faz a mínima ideia. Ele só está preocupado em saber fazer. Hoje, tanto eu quanto você, nós não estamos mais preocupados em fazer. A gente está muito mais preocupado em para quem fazer, Rodrigo. Esse é o nosso negócio. Para quem fazer. É isso que faz com que a gente saia de casa e vá para cursos de mentorias com professores renomados. Por exemplo, eu estou num curso que chama Acesso. Eu acho que você faz parte desse curso do Thiago. Você está dentro do curso? Estou no curso com o legal, Thiago. Cara. O Thiago é um grande. Amanhã eu tenho aula com ele, né? Mentoria com ele amanhã de manhã. Então, o que é? Aprendi a fazer. Legal. Agora, para quem que eu vou fazer? Entendi. Perfeito. Né? Então, a minha dica seria
para o jovem, vá com um pouco mais de cautela em relação às especializações. Procure cursos mais isolados. Uma especialização boa hoje, ela deve custar em média R$2.000 mês, 24 mil por ano. Com 24 mil reais, você compra excelentes livros, você assina maravilhosos periódicos, você assina os canais de internet, sem falar o YouTube, que é uma biblioteca pública aberta, né? E você faz cursos com nomes, eu vou falar nomes: Dario Adolphe, Paulo Cano, João Palmieri em Brasília, mestre de oclusão. Você faz com 24 mil, você faz vários cursos no decorrer de um ano. Que são cursos no qual você começa quinta, sexta, sábado, descansa domingo, na segunda-feira você já coloca tudo em prática. Sim. Então seria isso aí, estudar e andar com quem trabalha e faz. Estamos de portas abertas para receber, né? Quem claro. quiser ir, fica o convite aí, tá? Eu posso receber as pessoas, o Dr. Diogão também pode receber. Com o Rodrigo é mais suave, comigo é muito mais ardente, viu? Porque tem laboratório de prótese. Todos os meus alunos, não é mesmo, Silvinha? Ó. Aí não tem sofrem opção, né, no laboratório de prótese. Tá certo. Né? Logo você mata dois coelhos, né? Você já consegue não só a proximidade com o técnico, como você é o próprio técnico. Né? Cara, então, e também tem uma desvantagem. Fechou, Vou falar mal de quem? Não tem jeito, né? Técnico atrasou. A culpa é do dia. Tem que botar a culpa no funcionário, né? Não, deleguei aqui pro rapaz que vaza o gesso aí. Já era, perdeu. E aí, Rodrigo, mais perguntas? Cara, eu vou só te falar uma última só para responder rapidamente, senão a moça vai bater na gente, Vitória. Mas, só falar rapidamente, seus planos para o futuro, o que você pensa em termos de odontologia? Pensa em investir ainda na odontologia? Pensa em diminuir o ritmo e melhorar, sei lá, a entrega para subir o preço? O que você hoje pensa em fazer? Rodrigo, eu sempre pensei em ter uma equipe muito grande. Sempre pensei em ser grande. Esse pensamento do grande ficou um pouquinho de lado, né? E eu segui uma linha que eu não quero ser o maior. Eu quero ser o melhor. Não eu, mas a minha equipe tem que ter os melhores. Então hoje, cara, eu vou falar uma coisa para você, eu sou bom para formar time, viu, cara? Se tem uma coisa que eu sou bom nessa vida é para formar time. E fazer dente também. Boa. Né? Então, formar time. Formar um time de clínicos, protesistas, implantodontistas. O nosso time hoje da Estúdio Oral é muito forte. E da agora para o ano que vem eu quero formar um time de professores, né? De professores para que a gente possa voltar a dar aulas. E já tá aí um convite, eu quero que você venha fazer parte disso, né? Desse nosso contexto de professores, onde nós vamos mostrar a ciência de verdade, né? Odontologia de verdade, como a gente sempre quis. Então, o meu projeto para o futuro seria esse. Eu não gosto de projetos a longo prazo. É tudo muito curto, tudo muito aqui. Perfeito. Né? Então, o meu desejo é continuar com essa minha equipe extremamente valiosa e forte. Boa. Né? Desde o marketing, das recepcionistas, das pessoas que atendem os nossos pacientes, passando pelos profissionais, né? Até chegar aos nossos técnicos e em mim. Perfeito. Uma odontologia de excelência em entrega e relacionamento. Né? E assim por diante, quero montar uma turma da pesada para que a gente volte a dar aulas. Perfeito. Né? Perfeito. Não sei se o time de professores vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil, mas só sei que eu estou disposto. Tamo junto, né? Pode contar comigo no que precisar, cara. Tá bom. Obrigado, né, pelas sábias palavras. Eu acho que vai ser muito bacana esse podcast. Depois eu te mandar link, a gente vai postar no YouTube, subir tudo, divulga, vamos fazer ali os cortes, melhorar assim a disposição das perguntas, ficar mais fácil para a pessoa poder ver, certo? E é lógico, futuramente vai ter mais oportunidade aí também. Com certeza, estou à sua disposição, meu irmão. Muito obrigado. Valeu demais, obrigado. Tá? E eu queria deixar um agradecimento aqui também, valeu, para Lapidar, né, nosso laboratório também, né, que ajuda a gente no podcast. Tem a Dental Bueno, excelentes preços, inclusive, compra lá.
o Marcelão. Compro sim. Né? Compro sim. Show de bola. O pessoal é fera, tá? Grande abraço pro pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto, cara. Tamo junto. E esse aqui é o primeiro de, né, não sei quantas, né?